que é o conhecimento de você sobre hipnose. Mais cedo eu postei um vídeo que eu falava sobre duas questões que a gente ouve muito das pessoas à nossa volta. A primeira delas é a questão financeira mesmo, do dinheiro. Parece que a gente tem uma programação para quanto dinheiro a gente vai ganhar. Só que não parece, de fato a gente tem. Isso é uma forma muito ampla. Começa lá, se você olhar pela constelação, você vai ver que a gente tem toda uma questão hierárquica e a gente tem toda uma questão de ser fiel àquilo que os nossos pais, que os nossos ancestrais fizeram, manifestaram no sentido de honrar eles. Então, por exemplo, vou pegar meu caso. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe costureira, e eu resolvi fazer psicologia. Poxa, totalmente diferente do eixo em que a minha família vinha. Então é necessário sim que haja aí uma autorização da minha ancestralidade para que eu possa fazer diferente. E se não houver, bom, se não houver é interessante, a gente precisa trabalhar muito daí. Saindo da questão das constelações, eu vou dar alguns palpites aqui, alguns toques, não são palpites, são alguns toques sobre constelações, mas não é minha área de especialidade, então eu vou falar um pouco que sei. Mas voltando para a área da psicologia, quantas coisas ficam registradas na nossa mente ao longo da infância? Até os 7 anos, a tua cabecinha está juntando as informações e ela guarda isso como se fossem pepitas de ouro. Se o papai ficar bravo por uma brincadeira, ou por uma arte, por alguma coisa que você fez, isso cria um registro mais profundo. Se você se depara com uma situação que é totalmente fora da tua realidade, assim, toma um susto, alguma coisa mais, como é que eu vou dizer? A palavra é essa, não tem outra, traumática. Se você recebe um fator externo que gera em você uma emoção muito forte, pode ser negativo ou até positivo, mas normalmente negativa, vai traumatizar. E esses traumas, somados a todas as crenças que a gente tem na vida, o que são as crenças que a gente tem na vida? Alguém de vocês ouviu assim, em casa, para ficar rico tem que trabalhar duro, Deus ajuda quem cedo madruga. Essas frases, já ouviu? Quem é que tem uma dessas frases aí para compartilhar com nós? Essas crenças, elas vão sendo nos passadas de geração em geração na nossa família e vão construindo literalmente como se fosse uma crosta energética. Na nossa mente esses registros ficam muito profundos e eles vão alicerçando aquilo que você pensa que pode e aquilo que você acredita que não pode fazer na sua vida adulta. O problema dessa brincadeira é que esse pode, não pode, ele não é consciente. Ele é um pode, não pode, que você não percebe. É mais ou menos assim, você vai comprar um carro e escolhe entre um carro azul, branco ou preto. A cor que você está escolhendo, ela diz muito mais respeito às coisas que você viveu na tua vida do que propriamente aquelas falácias do tipo assim, vou comprar preto porque suja menos, ou o preto suja mais, ou vou comprar cinza porque não aparece tanta sujeira, ou os riscos, tu entende? A gente pensa que está fazendo uma escolha, a gente acredita que está tomando uma decisão pautada numa série de questões racionais, mas no fundo mesmo, o que está definindo, o que está dizendo para a gente vai por aqui ou vai por ali, é o nosso inconsciente. Subconsciente, inconsciente, como é que a gente faz para acessar essas informações? Se elas são a nossa baliza, se elas são a regra do jogo da nossa vida. Se é através delas que a gente cresce ou não. Se é através dela que a gente se relaciona com pessoas saudáveis ou não. Dizia lá o Freud já, você vai casar com alguém igual a mamãe, a menininha, vai casar com alguém igual ao papai. Poxa, mas por quê? Brigou com o papai a vida inteira, brigou com a mamãe a vida inteira, nunca estava bom. Aí resolve casar, casa com um cara igual, pô. Sacanagem, não é? Quem é casado aí fala se eu tô falando bobagem.
Olha só, tem uma pergunta aqui da Clélia. Hipnose serve para tratamento de saúde? Pode servir. Agora tem que ver qual o tratamento, o que exatamente é a questão. Você pode mandar para mim aí, Clélia, qual é a questão de saúde? O meu professor, meu mestre lá, o Rafael Kreich, ele, por exemplo, ele trata depressão, trata ansiedade com hipnose. E com resultados, olha, de respeito, assim, ele faz um trabalho bacana. E outra coisa que eu vou te dizer, viu, às vezes as pessoas pensam assim, tem que fazer sessão de hipnose para o resto do ano, né? Ficar um ano fazendo sessão de hipnose. Não. Às vezes 1, 2, 3 sessões já resolve o problema. No final da noite, aqui no final do nosso bate-papo, eu vou liberar o acesso para vocês assistirem uma sessão de hipnose real, verdadeira, completa, que eu fiz aqui em Santa Maria com uma menina, e ela gentilmente liberou para que eu pudesse compartilhar nas redes sociais. Então vocês vão poder assistir uma sessão de hipnose completa na íntegra, eu trabalhando com ela. E olha que bacana essa experiência que vocês vão assistir depois. Ela chegou aqui falando sobre crises de ansiedade e outras questões, né? E aí de repente a gente começa a trabalhar e ela também toca no assunto de como são os relacionamentos e tudo mais, e alguns desafios que ela tem na vida profissional, pessoal e tudo mais. E aí vocês vão assistir depois na íntegra essa sessão de hipnose, e quando chega no minuto 27, surge um personagem nessa história totalmente novo, que é um personagem que vai explicar totalmente qual é a origem do trauma e por que essa moça hoje buscava um certo padrão de homem. E que loucura, né? Você pensar, mas a gente sabe que é assim. Você conhece o cara na balada, no restaurante, no trabalho, você olha para o cara, você acha ele fantástico, o cara é agradável, é um cara bem educado, é um cara carismático. E aí ela começa a namorar com o cara e daqui a pouco o cara é exatamente o mesmo padrão dos anteriores. Já aconteceu isso na vida de vocês? Será? Hein? Eu acho que acontece na vida de todos nós, não é mesmo? Então, aonde está a origem desse registro? Porque senão você fica fazendo terapia o resto da vida e é como se você desse voltas em círculo, não é mesmo? E eu não estou falando mal das terapias, pelo amor de Deus, eu sou estudante de psicologia. Eu acho muito necessária e muito benéfica a terapia. É essencial você buscar um profissional, inclusive com ela ainda reforcei, ela tinha parado de ir num profissional específico ali. Eu disse para ela, por favor, volta, retoma. Por quê? Porque cada profissional ele vai te auxiliar dentro da especialidade dele. E aquela especialidade vai ser muito bacana, vai te ajudar a ter mais força, a te organizar, a você estar mais pleno. A gente tem que entender, de uma vez por todas, que o ser humano não é uma coisa, sabe? Não adianta você ir só na igreja rezar. Você tem que ir na igreja rezar, mas tem que cuidar da tua saúde. Não adianta só você ir na igreja rezar e cuidar da tua saúde e não levantar de manhã e trabalhar. A gente precisa pensar com integralidade. Então uma coisa não exclui a outra. A hipnose não exclui o teu tratamento de uma terapia. Só que a hipnose, ela vai nos dar um diferencial. E esse é o ponto fundamental que você tem que entender, que você tem que levar daqui essa noite. O que é que a hipnose faz de diferente em relação às outras terapias? E eu vou te falar agora. Eu estou vendo um monte de coraçãozinho, um monte de curtida aqui. Pô, legal, obrigado, vocês estão aí. Estou vendo gente da Argentina me acompanhando aqui, o Antônio Paredes. Ô, Antônio querido, quanto tempo? Manda um joinha, manda um oi por aí. Pessoal que está acompanhando a gente aí, podia mandar para nós da onde que está assistindo. Eu estou vendo que tem gente assistindo dos mais variados lugares. Então, bota aí no comentário de onde você está assistindo. Coloca também quais são as suas dúvidas. Elisa Goulart, sim, a ansiedade trata com hipnose e trata mesmo. E esse vídeo que eu vou disponibilizar no final dessa live, tá? Ele é um vídeo que começa tratando a questão de ansiedade. Só que eu não direciono, eu permito que a cliente vá buscar dentro do subconsciente dela o que mais está causando desconforto
nesse momento da vida. Algumas coisas que precisam a gente realmente olhar, só que a gente não sabe, está guardadinho no subconsciente. Luciano, abração Luciano, daqui a pouquinho eu leio mais aqui, o comentário está maiorzinho. Equilibrar, isso aí. Patizinha vai dar uma live amanhã às 20 horas. Quem conhece constelação sistêmica familiar aí? Dá um oi para mim aí. Quem conhece constelação sistêmico familiar? Patrícia sabe tudo, está fazendo uma especialização em direito sistêmico, é a pessoa que está à frente aqui na OAB de Santa Maria sobre direito sistêmico e olha, tem muito conhecimento também. Voltando à questão, o ponto-chave que eu falei para você que é fundamental você levar daqui essa noite, tá? Você tem que entender uma coisa, todos os nossos registros, todos os emocionais que causam, que delineiam as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles foram calcados até os 7 anos de idade. Ali, a forma com que você interpretou, que você significou a emoção que você viveu, vai determinar que tipo de adulto você é. Ok? Então pensa uma coisa, isso está lá profundo, guardadinho. Se você vai fazer uma outra terapia, coisa e tal, até você aprofundar e ir tirando todo o lixo que está por cima e chegar lá, demora um tempo, concorda comigo? Na hipnose, qual é a diferença? A diferença é que você entra num transe hipnótico rapidamente, em torno de 5 a 10 minutos, você está num transe hipnótico e a partir dali você ultrapassa o que a gente chama de fator crítico da mente. O que é o fator crítico da mente, Paulo? É justamente essa cultura, essas informações que você foi agregando, que foram formando a tua mentalidade. Você certamente já ouviu ou já leu até, eu já participei de um livro onde se fala muito em mentalidade e lá o cara fala, o escritor fala sobre essa questão da formação da mentalidade. Só que nunca as pessoas nos dizem como é que a gente muda essa mentalidade, como é que a gente acessa essa mentalidade de uma forma incisiva, simples, rápida, sem ficar falando o resto da vida. Porque a gente não tem mais tempo para passar 5, 10 anos pensando nas coisas. A gente precisa de soluções mais simples, mais práticas, soluções que você possa implementar na tua vida. Então você entra num transe hipnótico e você consegue ultrapassar, driblar esse fator crítico da mente. Agora, olha que genial isso que eu vou falar. Sabe quem é que fazia esse lance de ultrapassar o fator crítico da mente com maestria há mais de 2000 anos atrás? Sabe quem? Sabe quem? Olha, eu não vou brincar com vocês porque vai ser difícil acertar, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: Jesus Cristo ensinava as pessoas através de parábolas, contando histórias. E por que é que um cara, que um ser, que um espírito, que esse cara que é assim, ó, não existiu ninguém maior que ele nesse planeta, por que esse cara escolhe ensinar os seres humanos através de parábolas? Você já se fez essa pergunta? Por quê? Eu vou te dizer, porque existem duas formas de você burlar o fator crítico da mente, de você driblar o fator crítico da mente. A primeira e a mais rápida é a hipnose. E a segunda é quando você conta uma história para uma pessoa. Paulo, mas eu ainda não entendi bem qual é o lance desse fator crítico. Como assim driblar o fator crítico? É enganar a minha própria mente, coisa e tal? Não, não é. Calma lá, vou te explicar. Daqui a pouquinho eu dou uma olhada nas mensagens aí, tá, pessoal? Olha ali, a Elisa está falando de constelação. Isso aí, quase isso. Elisa, convidadíssima para assistir a live da Patrícia amanhã, 20 horas. Depois eu deixo o link aí, tá? Para conhecer mais profundamente o que é uma constelação. Eu sei que em Santa Rosa tem gente que faz constelação. Galera, fator crítico da mente. Pensa numa coisa. O cara cresceu e foi educado a vida inteira dele a ter uma vida humilde, simples. E isso não tem problema nenhum, isso não está errado. Só que ele cresceu ouvindo dizer que pessoas que têm muito dinheiro roubam, que pessoas que têm muito dinheiro enganam, que rico é tudo sem vergonha, que rico é pessoa do mal,
Tu entendeu? Isso vai gerando uma crença tão forte, tão arraigada, que a partir do momento em que ele se torna um adolescente, um adulto, infelizmente toda a informação que chegar vai esbarrar nessa crença. Tô aqui com meu vencido, gripado, né? Mas ó, tô bem, tô super bem, porque eu tava antes, a febre tá dando uma trégua. Essa é a informação, certo? Sei lá, a informação é que você pode conseguir um trabalho para ganhar 5 mil reais como pedreiro. Chegou essa oportunidade para essa pessoa. E essa informação está vindo. Só que a mente dessa pessoa aqui foi educada, ela acredita, ela foi treinada para pensar que na vida dinheiro não se ganha fácil. Que dinheiro só vem com um trabalho duro, com muito sofrimento, com um esforço absurdo. Se ele recebe uma proposta de emprego para ganhar muito mais do que ele ganha, trabalhando talvez menos, talvez sendo, desculpa, eu não vou saber a palavra, mas aquele cara que faz a gestão da obra, que cuida de todos os outros pedreiros, tu acha que ele tem autoconfiança para assumir essa nova informação e ir embora? Tu entende? É por isso que tanta gente, quando é promovido numa empresa, logo depois, 3, 4, 5, 6 meses, pega e sai da empresa. E aí os caras não sabem por quê. Esse cara não estava mentalmente pronto para crescer, para desenvolver um outro patamar de ganho, de responsabilidade e tudo mais. Na prática, ele é um baita profissional, ele é um cara maravilhoso, ele é simpático, ele coordena a equipe, ok, mas a mente dele não está preparada para isso. O fator crítico dele está dizendo para ele não, não e não. Quando você vem e conta uma história para esse mesmo cara, e você todo dia conta uma historinha para ele dizendo assim, olha, trabalhei em Bagé, no Rio Grande do Sul, conheci lá um senhor, um cidadão, que foi pedreiro por muitos e muitos anos. Aos 35 anos de profissão, já judiado de tanto trabalho duro, ele recebeu uma proposta de simplesmente administrar a obra de um edifício que estava sendo construído. E esse cara então foi muito feliz, ele começou a ganhar mais dinheiro, ele trabalhava menos, não sofria tanto, a família começou a ver que ele estava melhor, a saúde dele melhorou. Quando você está contando uma história para a pessoa, você está ultrapassando o fator crítico, você está driblando essas crenças culturais. Quando você está em hipnose, você faz isso rapidamente. Em 5 minutos, a partir do momento que a pessoa está no estado de transe, você já acessou o subconsciente da pessoa e a partir daí você não fala mais com as crenças limitantes centrais, com a sujeira, o lixo todo que nós recebemos de informação. Você já está falando com, vamos chamar do seu eu mais profundo. Está falando com o teu subconsciente. E aí ali você tem um diálogo. Mas presta atenção numa coisa agora que é muito importante. Às vezes as pessoas pensam, olha aí, a Patrícia está dizendo que o Hellinger consegue muitas curas contando histórias. É verdade. Se você olhar os vídeos dele e até ler os livros das constelações, ele faz questão de permitir que as pessoas deem os seus próprios passos, que as pessoas percebam o que está acontecendo. E na verdade eu acho que esse é o grande show de uma constelação sistêmica. Para você que não viu uma constelação sistêmica, você precisa ver uma constelação sistêmica. É um local onde as histórias se desenvolvem, gente. As coisas acontecem, você assiste o que está acontecendo na tua vida como um espectador. E aí as coisas começam a fazer sentido, começam a encaixar. É fantástico. Tá? Fica a dica, amanhã de noite tem uma live da Patrícia aí. Voltando à hipnose, voltando à questão. Então você acessou o fator crítico, você consegue colocar lá. Mas aí tem um ponto essencial que eu quero conversar com você. Oi Fernanda Vettorello, chegou, minha rainha, minha irmãzinha do coração. Querida, beijo, compartilha com as meninas aí, tá? Olha lá, a Clary postou lá em cima assim, ó, seria isso, ansiedade, estresse, depressão. Sim, Clary, de uma forma sucinta, direta, sim, hipnose vai te ajudar com ansiedade, com estresse, com depressão. Ansiedade é angústia. Angústia é uma emoção gravada. Em algum lugar gravou-se uma informação. Tá?
Tem um vídeo bem legal, num outro momento eu posso mandar para vocês, que fala mais profundamente sobre essas questões de ansiedade. Estresse também, tranquilo. Deixa eu ver o que mais tem aqui, pessoal, para não deixar ninguém sem resposta. Beleza. Vamos lá então. O ponto fundamental, ponto 2 dessa live de hoje que você precisa levar, que você precisa ficar atento, é o seguinte. Lembra que eu falei assim, ó, em 5, 10 minutos você coloca a pessoa em transe, certo? E a partir daí você acessa o subconsciente? Bom, gente, por favor, existe um mito, uma bobagem, uma besteira a respeito de hipnose que a gente precisa quebrar aqui agora, nesse momento, que é o seguinte. Quando a pessoa entra em hipnose, ela continua absolutamente consciente, da mesma forma que você está agora aí me ouvindo. Ah, Paulo, mas os caras vêm e dizem durma. Sim, sabe por que a gente usa uma palavra como durma? Porque ela é um comando simples, curto, rápido, que não causa dúvida. Você está induzindo a pessoa a fazer uma imersão dentro da própria mente. Você vai explicando para ela, faz isso, faz aquilo, você vai relaxando, você vai entrando num nível mais profundo. Se eu disser para a pessoa assim, agora você está em hipnose, percebe? Você está pensando na frase, agora eu estou em hipnose. Não vai funcionar. É por isso que ou a gente usa alguma técnica, por exemplo, tem técnicas que simplesmente o cara pressiona a mão, certo? E você vem aqui, ó, minha mão está aqui. Você pede para o paciente, para o cliente, pressionar a tua mão. O cara está pressionando a mão aqui. O terapeuta está segurando aqui, ó, certo? E o cara está fazendo um relaxamento, está concentrado e está pressionando a mão. Você vem e, pam, tira a mão. O que acontece? Isso causa um choque. Esse choque é a mesma coisa que a palavra durma. Quando eu falo durma, a pessoa quebra o padrão. Qual é o padrão que ela quebra? O padrão de pensamento. Tu entende? Então eu saio do padrão de pensamento consciente, ok? E aprofundo, vou para o subconsciente. A partir dali eu faço um novo aprofundamento, aonde eu vou conduzir o cliente para estágios mais profundos de hipnose. Existem vários estágios e, claro, de acordo com a necessidade desse cliente, você vai fazer um aprofundamento. Por exemplo, quem já não viu aquela brincadeira de colar as mãos? O meu sobrinho que o diga, eu adoro fazer isso com ele. Ele fica com as mãos coladas. Um dia desses ele viu um vídeo de hipnose que eu estava assistindo lá e ele disse assim, que guri bobo esse guri. O guri estava com as mãos coladas. Ele achou que aquilo era mentira, que era brincadeira da criança. Eu digo, tu quer tentar? Quer ver se funciona contigo? E aí eu colei as mãos dele. E eu fiquei me divertindo uma tarde inteira, porque eu sou bandido mesmo com criança e eu adoro judiar. Então é isso. É fácil. Mas para fazer uma brincadeira com as mãos, você não precisa de um nível muito profundo. Agora, para você fazer, por exemplo, uma regressão de idade, você obviamente vai ter que fazer um aprofundamento maior. O que é esse aprofundamento? Nada mais é do que conduzir teu cliente por um caminho um pouco mais longo, tá? Então, você começou o trabalho de transe, a técnica que você vai usar ali para colocar o cara em hipnose, e você vai seguir um pouquinho mais profundo. O que vai acontecer com a pessoa nesse estado de hipnose mais profundo? Bom, acontece uma coisa muito fantástica, muito legal. Quem está aí, já participou de hipnose, sabe que foi a coisa mais... Vou falar um palavrão, tá? Me desculpa, mas eu preciso dizer essa palavra. Foi a coisa mais foda que eu já vi na minha vida. Porque você faz faculdade, os caras te falam de consciente, subconsciente, inconsciente todo santo dia. Eles falam, fazem você ler texto e mais texto. E você não tem a menor ideia do que é esse tal de subconsciente, de inconsciente. O que é isso? Você tem uma teoria na tua cabeça completa. Mas você não tem uma experiência do que é o subconsciente ou inconsciente. Quando você entra num transe de hipnose, de repente, conforme você vai aprofundando, conforme o trabalho que você está fazendo, é como se a tua mente, que fosse essa mão aqui, ela fizesse isso aqui, ó. Certo?
A tua mente consciente, e aqui eu reforço essa informação, você continua absolutamente consciente do que está acontecendo durante o transe hipnótico. Você sabe tudo o que a pessoa está falando, o que você está falando, o que está acontecendo. Porém, tem uma outra mente que você não sabe, assim, ó, caramba, da onde que veio isso? É um outro eu, que é o teu subconsciente, que fica paralelo. E esse subconsciente é com quem o terapeuta vai conversar. Então a conversa é terapeuta, subconsciente e o teu consciente aqui assistindo a tudo isso. Cara, essa experiência de você estar nesse momento com o teu consciente, ouvindo, observando e vendo até os sentimentos que o teu subconsciente tem, é um troço que você olha, você não tem como ser a mesma pessoa depois de você passar por uma experiência dessas. Não tem, sabe? Muda tudo na tua cabeça. Você percebe que você é muito mais do que você já imaginou na vida, de que você é muito mais complexo, de que as coisas são muito mais profundas, muito maiores. E nesse vídeo que eu vou liberar, completa a terapia da menina, vocês vão perceber isso. Ela volta numa experiência de 9 anos de idade, certo? E obviamente, enquanto ela volta ali, eu não sei o porquê que ela voltou aos 9 anos de idade, o que está acontecendo ali, sabe? Mas eu sigo com muito cuidado, com muita gentileza, porque essa é a função do terapeuta, não é controlar a tua mente, não é manipular a informação na tua mente. Se um cara que faz hipnose, se é pra ti que ele vai programar a tua mente para você ser invencível, cara, isso é conversa fiada. Tem como você reprogramar a tua mente? Tem. Ressignificando os padrões equivocados, as dores emocionais, fazendo um verdadeiro tratamento com a criança interior que cada um de nós carrega. Se você tivesse 70 anos e assistir esse vídeo, você tem aí dentro de você uma criança cheia de desconfortos, cheia de pequenas mágoas, de pequenas ansiedades, talvez querendo um pouco mais do amor do papai. E aqui, para vocês terem uma noção, alguns dias atrás, aí um mês atrás, eu fiz um exercício olhando para a questão da prosperidade comigo. É possível você se hipnotizar. A gente chama isso de auto-hipnose. Eu posso até ensinar alguns exercícios e você aprende a como se hipnotizar. E você pode, mesmo com uma auto-hipnose, acessar esses padrões mais profundos, essas informações que estão lá. E qual não foi a minha surpresa quando eu me deparo com a informação de que, caramba, eu perdi meu pai com 11 anos de idade, certo? E essa criança interior que tem em mim, sabe o que ela queria? Tudo que ela queria permanecer com meu papai. Ela queria ficar mais um tempo com meu pai. Só que como que essa criança manifestou isso no adulto? Ela manifestou da seguinte forma: eu não posso ser maior do que meu papai. Como se ser maior que ele, como se ir mais longe do que ele profissionalmente, enfim, no sucesso, fosse como um desrespeito, fosse como negar o amor do meu papai. Poxa, mas como é que se vê isso? Bom, auto-hipnose. Tem exercícios, eu vou postar nas próximas semanas, a gente vai fazendo live, as pessoas aos pouquinhos vão falando das suas dúvidas e a gente vai falando sobre as dúvidas e eu vou postar. Vou postar para você poder fazer na tua casa exercício de auto-hipnose. Se você tem uma limitação de quanto dinheiro você pode ganhar, você pode descobrir que limitação é essa. A partir do momento que você descobre qual é o teu limite de ganhos, você começa a mudar a tua consciência sobre isso. Começa a te reeducar. Veja bem, eu não estou prometendo para você que você vai ser milionário, que você vai ser o Donald Trump. Não é isso, gente. Mas caramba, se você tem uma programação, sei lá, 5 mil reais, olha para o que você ganhou nos teus últimos 12 meses, 24 meses. Põe no papel, não existe exercício mais poderoso que esse aqui, ó. Caderno e uma lapiseira. E comece a escrever quanto sobrou do teu negócio para ti nos últimos 12 meses, 24 meses. E veja se não vai criar um padrão. Um número que, mais dia menos dia, ele se mantém oscilando numa mesma faixa. O mesmo acontece com relacionamentos, a gente já falou sobre isso. Deixa eu molhar o bico aqui e ler a pergunta da Fernanda. O estado que ficamos durante a hipnose é semelhante à sensação que sentimos durante uma regressão? Fernanda,
Que tipo de regressão que você fez? Então, de certa forma eu expliquei qual é o estado que você fica, né? A questão da dissociação da mente, que é a mente consciente percebendo que a mente inconsciente está fazendo ali um trabalho terapêutico. Ok. Agora eu pergunto para vocês já ouviram falar sobre vidas passadas, sobre usar hipnose para fazer uma regressão a vidas passadas? Eu tenho uma pergunta para você e vou esperar a tua resposta. Eu quero saber, quem de vocês acredita que através da hipnose é possível regredir a vidas passadas? Responde para mim aqui no comentário. Enquanto isso eu vou dar uma olhada aqui no formulário, vou atualizar ele. Bacana. Tem um pouquinho de delay, tá? É normal. A gente espera vocês responder. Estou esperando a resposta. Quero saber quem aí acredita que a hipnose serve para regressão a vidas passadas. Melhor, o que você já ouviu falar sobre hipnose e vidas passadas? Me fala aí, o que você sabe a respeito disso? Será que é possível voltar a outras vidas com hipnose? O pessoal está respondendo. Deixa eu mandar um link aqui. Acho que já conseguiu. Beleza, o pessoal está me pedindo o link aqui. Ok, Cléo, Luciano. Beleza? Vamos lá? Olha só, essa questão das vidas passadas, ela é bem interessante. Tem muita gente que procura hipnose porque acredita que tem um trauma de uma vida passada. Isso é verdade? Não sei. Depende da pessoa. O que a gente aprende quando a gente é formado para fazer uma hipnoterapia, uma hipnose, é a permitir que a pessoa vá aonde a mente dela acredita. A gente faz a regressão de idade, a gente faz uma regressão no tempo, se a questão da pessoa remete para isso. Agora, se ela vai para um lugar, por exemplo, uma moça que aconteceu, eu estou em 1842, estou num trem, estou no meio da Europa. Se ela se vê nesse local, para mim é o que importa, né? Ela acredita nisso, porque ela está vivendo, ela revive isso emocionalmente, e isso é muito profundo para ela. Então, isso é tudo que importa, se a pessoa está revivendo essas emoções. E aí entra o trabalho do hipnoterapeuta, que é dar um acompanhamento, encaminhar, fazer com que a pessoa sofra o menos possível, mas que consiga olhar para o que aconteceu, para esse registro emocional que está dentro dela e trazer ela para um novo significado, para um novo entendimento. Eu, particularmente, Paulo Barbosa, eu acredito em vidas passadas, sim. Quem me conhece aí, o pessoal, a Fernanda, a galera aí, a Val, o pessoal que está aí, sabe que eu, inclusive, trabalho muito com essa questão do espiritual, né? E por isso eu não tenho como negar que existem vidas passadas, mas isso é uma crença minha. E você que está me assistindo, ou você que vai fazer uma sessão de hipnose, não precisa acreditar nisso, entende? Você vem, olha, eu acho que eu tenho alguma coisa na minha infância que me traumatizou, ou eu tenho um problema assim, ou assado, e você vai voltando. Daqui a pouco você volta na tua infância, 6, 7 anos, 12 anos, 14 anos. Daqui a pouco você me diz assim, eu estou num outro lugar, o meu corpo é totalmente diferente. Ah, é? Então, por favor, olha para o lado e me diz o que você está enxergando. Eu estou numa estação de trem. Eu não sei o nome da cidade, mas eu sei que é no interior da Europa. As pessoas falam diferente, mas eu entendo. Ok, legal. Olha para as tuas roupas, como elas são. Aí a pessoa descreve uma roupa assim totalmente diferentona. Aí a gente faz um processo, a pessoa lembra do nome, lembra da idade, lembra do ano. Ok, beleza. Aí eu pergunto, o que você precisa olhar aqui nesse lugar, nesse momento da tua história? Tu entende? Porque nós somos uma criação tão perfeita de Deus, do universo, da vida, que dentro de nós, dentro de cada um de nós, já está
o remedinho que cura. A solução para cada dor, para cada machucado, está dentro de nós. Nós temos esse princípio como evolução em toda a natureza do planeta Terra. Então, quando eu digo para o teu subconsciente, me leva para o local exato, aonde essa determinada dor, essa determinada situação começou, ele nos leva para lá. Quando eu digo para ele, bom, nos mostra o que é preciso aprender aqui e agora, nesse momento. E aí os fatos começam a se desenrolar. Vou citar um caso aqui de uma senhora, faz mais de ano já que isso aconteceu, então dá para relatar bem tranquilo. Ela estava nessa estação de trem e aí ela entra no trem, ela é uma menina, a família juntou o que pôde para mandar ela para estudar, para que ela tivesse uma vida diferente daquelas meninas daquela época que se obrigavam a casar com maridos e se sustentadas por maridos e tudo mais. A família acreditava numa outra forma. E ela é enviada para um local, não lembro agora, como eu disse, faz quase 2 anos, acho que era tipo um convento, alguma coisa, para estudar. E aí quando ela entra no trem, ela senta no trem, durante a viagem, um homem chega e senta ao lado dela. O que acontece a seguir vai explicar muito das relações dela com os homens na vida atual. Coisas que ela jamais conseguiu explicar, reações emocionais que ela tinha perto dos homens, ou quando os homens faziam determinados movimentos, que ela não tem como explicar hoje em dia. E aí ela, em transe, contando, ela sentou, ele sentou do lado, ele começou a botar a mão na perninha dela, e ele está fazendo tal coisa. E sim, se você está aí angustiada com o drama, com o final, sim, ela foi abusada realmente, de fato. E gente, aí tem questões, viu? Como eu disse, a hipnose não comprova a existência de vidas passadas. Não tem como provar com a hipnose. Por quê? Porque você vai dando caminhos e a pessoa vai falando, e com o que a pessoa vai falando você vai trabalhando. Então simplesmente pode ser produto da mente da pessoa. Ok, sim, como eu vou comprovar que de fato há uma vida passada? Mas eu, com respeito àquela pessoa, eu acredito na informação que ela me traz, ainda mais se é coerente. E aí ela vai contando tudo o que acontece, ela vai reinterpretando, vai aliviando aquele sofrimento, vai entendendo que aquilo já não pertence mais a essa vida, já não pertence mais a ela aqui e agora. E eu não sei como é que vai soar essa informação, eu tenho um pouco de receio de soltar isso de sopetão, mas esse cara que abusa dela lá, ele está presente na vida dela aqui e agora. E ela consegue fazer essa conexão, ela liga os pontos, ela diz, olha, o fulano que eu não consigo ficar perto agora era o cara que abusou de mim lá no trem. E veja bem, não sou eu que faço as conexões, é ela. Quando ela saiu do transe, que ela se recompõe, ela diz assim, Paulo, você não imagina, agora eu sei por que eu tenho tanta aversão a uma pessoa que nunca me fez mal nenhum. Tchê, me dá licença, eu vou ter que suar o nariz, não tem jeito, eu tô gripado. Hashtag gripe, para não dizer outra coisa. Legal, gente? Então aqui, falamos sobre hipnose, falamos que você não perde a consciência, falamos que você está presente o tempo todo, falamos que a palavra dorme é só um comando para simplificar a entrada em estado de hipnose, mas de fato, fique bem claro isso, em hipnose você não dorme. Por quê? Me diz uma coisa, se você dormir, o que você vai lembrar depois? Eu sonhei com tal. Não, sonho? Não. Então não tem como dormir em hipnose. Se você dormir, você não vai saber o que está acontecendo. Legal? Então a gente não dorme em hipnose. A gente não perde a consciência em hipnose. E a gente está no controle o tempo inteiro. Legal, gente? Deixa eu dar uma olhada nas dúvidas aqui e a gente já vai se encaminhar para a reta final. A gripe tinha me dado uma folga de 45 minutos. Que espetáculo, hein? Mas agora ela voltou. Vocês estão muito quietos aí. Arlete Lameira, olá, oi Arlete, tudo bem? Quanto tempo? Mais uma pessoa de Florianópolis, mais uma pessoa de Torres, a Arlete. O Max, meu parceirão,
A Giane Andreola, oh, meu coração pulsa mais forte. Essa mulher é muito querida, eu tenho muito boas recordações desse lugar onde ela mora, onde ela vive. Olha, momentos bacanas. E olha como são as conexões. O Luciano Moraes, que estava aí em cima falando com a gente, também tem memórias, eu tenho certeza, de Porto Mauá. Gente, eu vou me encaminhando para o encerramento aqui. Eu vou liberar daqui a pouquinho o vídeo com a sessão de hipnose completa para vocês poderem assistir no YouTube, tá? Eu estou nesse momento colocando o vídeo como público, porque ele estava fechadinho, e ao mesmo tempo eu vou colocar aqui para vocês o link para vocês acessar lá no YouTube para poder assistir, é claro, tá? Então vamos lá, deixa eu liberar o vídeo aqui para vocês. Playlist, hipnoterapia é o nome da playlist, versão completa. Deixa eu só publicar ele como público aqui. E aí, gente, quem gostou, quem tem dúvidas, o que mais que a gente pode falar sobre esse assunto? O que vocês têm para me dizer? Ou vocês me deixaram aí sozinho, falando sozinho, deixaram só o computador ligado, hein? Será possível? Não acredito. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos ver aqui. Vamos ver. Meu canal. Hipnoterapia. Aqui está ele. Editar vídeo. Tá como não listado, vai passar a domínio público agora. E aí a gente vai poder assistir todo mundo. Aqui, ó, não listado, público. Feito. Concluído. Salvo. Cadê o link do vídeo? Vamos passar até o link para quem quiser direto assistir já agora. Vou colocar nos comentários aqui o link. Aqui está o link, tá? Pessoal, deixa eu escrever aqui. Pessoal, este é o link da sessão de hipnose completa. Valeu! Leila Villa entrou. Oi, Leila, tudo bem? Elisa, a partir de que idade a pessoa pode passar por uma sessão de hipnose? Olha, é uma questão de consciência mesmo, né? Se é uma criança que já está tranquila, serena, está vivendo um problema, tranquilo. Eu não vou publicar porque, fica até chato. Tem que ter um cuidado especial quando se trata de crianças. Mas eu tenho dessa menina guardado a gravação. Essa menina, não sei se você chegou a pegar, Elisa, para quem chegou depois. Essa menina não conseguia dormir no quarto dela. Ela não conseguia ficar sozinha. Questões assim, até naturais um pouco para as crianças. Medo de escuro, não queria dormir no quarto dela, não queria ficar sozinha, etc e tal. Ela tinha medo de monstro. Eu lembro assim, de uma situação que me marcou profundamente. E de fato, alguma isso é uma crítica, pelo contrário. Eu, assim, sou fãzão, amo a avó da minha filha, já faleceu, mas é uma pessoa maravilhosa. Mas eles tinham uma cultura na família deles de brincar com o Papai Noel. Então, chegava Natal, eles começavam, o velho do saco vai ter que pegar. Durante o ano, quando alguma coisa saía fora dos trilhos, o velho do saco vai te pegar. Quando chegava na noite de Natal, que começava aquela criançada a falar que o Papai Noel ia vir, que o velho do saco ia vir, a minha filha entrava em pânico. Isso pequenininha mesmo. Mas um pânico terrível, choro, não queria sair dentro do quarto, estancar. Por quê? Porque na cabeça dela, ela gravou que o velho do saco é um cara do mal, é um cara terrível, que veio para punir as suas imperfeições. Tu entendeu? E isso acontece com muitos de nós, com quase todas as crianças.
Se não for o velho do saco, é a bruxa, que mais que é, tu entende? A gente vai fazendo esses registros porque eles vêm há muito na nossa família. É da nossa cultura fazer isso, e tá tudo bem, né? O problema é que isso traumatiza. E aí a criança de alguma forma significou, eu não fico sozinha no escuro porque tem um bicho lá. Quando eu coloquei ela em hipnose, ela me conta que lá no escuro, bem no escuro, tem um bicho, tem um monstro. E ela explica para mim direitinho como é que é esse monstro. Ele é grandão, gordo, estranho, tem a cara assim, pá. Ela descreve com perfeição esse monstro. E aí o que eu fiz nesse processo? Qual foi a minha ajuda nesse momento? Eu comecei a explicar para ela que assim como ela tinha medo de ficar sozinha no escuro, talvez aquele monstrinho também tinha medo de ficar sozinho no escuro. E veja que, poxa, se eu sou um monstro, que sou feio, assustador, ninguém quer ficar perto de mim. E se ninguém quer ficar perto de mim, eu fico sempre sozinho. Tu entende? Então, há uma desconstrução, um ressignificado daquilo. Ela termina dando um abraço, um beijo nesse monstrinho, ela faz amizade com o monstrinho, ela conversa com o monstrinho, porque ela é uma menina extremamente carinhosa, ela é uma menina extremamente do bem. Então, de uma aversão que ela tinha do monstro que havia no escuro, ela se torna a melhor amiguinha do monstrinho. Tu entende? E ela sabe que agora ele é do bem, ele é um monstro do bem, ele é um queridão, que vai estar ali sempre até para proteger ela. Quando ela estiver dormindo no escuro, ele está lá, firme e forte, protegendo, porque ele agora tem uma amiguinha. Então sim, Elisa, dá para fazer com criança, tranquilo. Cada caso é um caso, tá? Não dá para falar bobagem, ainda mais falando para tantas pessoas, entende? Então, daqui a pouco tem gente achando que dá para hipnotizar HPB. Então, não é por aí também. Tá? Agora, com respeito, com boa consciência, né? Com leveza, com boa intenção, com conhecimento, sim, dá pra gente fazer. Pessoal, vou encerrando por aqui. Deixei para vocês o link dessa sessão completa, vocês vão poder olhar todo ali. Para quem está em Santa Maria e talvez não assistiu hoje, mas vai assistir o vídeo gravado durante a semana, eu estou atendendo nas quintas-feiras à tarde, de forma gratuita para as pessoas que às vezes precisam de um auxílio e não têm dinheiro para pagar, ou estão em dificuldade, ou coisas do tipo. Às quintas-feiras à tarde eu faço o seguinte: se a pessoa aceita me permitir filmar e mostrar isso, show de bola, né? Eu posso levar isso adiante para mais pessoas conhecerem. Se ela não aceita, tudo bem também. Mas quintas-feiras à tarde o atendimento é gratuito, eu não cobro nada. Mais uma vez, desculpa por esses lenços de papéis, mas eu acredito que é melhor, é mais importante a gente cumprir as nossas metas, a gente fazer, do que a gente recuar quando a vida traz algum desafio, entende? Então, que a minha gripe seja um ponto de motivação para todos nós pensarmos o seguinte: as pessoas que alcançam um sucesso na vida, as pessoas que vão mais longe, não são as pessoas que fazem fácil, não são as pessoas que são excelentes quando tudo está favorável. As pessoas que chegam a algum lugar são as pessoas que enfrentam desafios. Quando todo mundo desiste, quando todo mundo recua, elas vão em frente e seguem o plano. E aí eu tenho pessoas à minha volta maravilhosas, que são exemplo disso. Fernanda, Marisa, meu Deus, eu não posso falar porque tanta gente, mas eu queria mesmo falar sobre o Luciano, que eu vi que entrou aí, que é um esportista, que é um profissional, um professor, ensina a criançada, eu vejo no Face. Então ele, mais do que ninguém, sabe que o que diferencia os campeões, na verdade, é consistência, a tua capacidade de todos os dias seguir à frente e dar mais um passo. Gente, obrigado do coração por esse momento com vocês. Terça-feira que vem, 19 horas, eu prometo para vocês que a cada terça-feira eu vou melhorar. Essa foi minha primeira live, eu não tinha experiência, não tenho ainda quase, nenhuma experiência com isso, não sei como fazer isso. Vou aprender com as oportunidades que vocês me derem. Beijo no coração, fiquem com Deus e sejam muito felizes.